Boa noite a todos. Esse tema que nós vamos conversar na noite de hoje, ele se encontra, para quem quiser se aprofundar, eu tenho como referência a obra de André Luiz, a obra de Joana de Ângeles e um livro também de um biólogo chamado Bruce Lipton. Então, assim, eu vou dar umas pinceladas, se quem quiser se aprofundar depois pode pegar até aquele livro se quiser, porque o tema ele é muito interessante e já fiz em outros casos e as pessoas se interessam em aprofundar, né, esse conhecimento. Então, começando aqui com uma definição do que se constitui o ser humano, né? O ser humano é um conjunto harmônico de energias constituído de espírito, matéria, mente, perispírito, emoção e corpo físico. E, rapidamente, vou definir o que seja cada um: o espírito, a nossa essência, a matéria, isso que nós, aquilo que é palpável, a mente seria a parte imaterial do nosso cérebro. O perispírito, esse corpo que liga, o corpo é um corpo semimaterial que liga o espírito ao corpo. A emoção, que seria a resposta a um estímulo que afeta o nosso organismo. E o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo, né, o nosso ser se constitui desses elementos aqui definidos por André Luiz. Então, o que é que ele nos diz? Que qualquer ocorrência em um desses corpos, né, há um reflexo correspondente gerando uma ação, quando for uma ação perturbadora. Qualquer ação perturbadora, ao contrário também, uma ação que não seja perturbadora, que seja saudável, se reflete em um desses corpos. Então ele diz que não seja, portanto, de surpreender que as doenças da alma refletem-se em graves turbulências do sentimento. Quais seriam essas doenças da alma? Aí ele vai enumerando, né? A solidão, o vazio existencial, o medo, a angústia e a depressão. Não precisa que a gente sempre está comentando que nós vivenciamos um momento, não é? Somente quando a gente fala em vazio existencial, nós vivenciamos um momento em que nós observamos na sociedade uma crise de sentido. É tanto que há uma pandemia depressiva e grande parte das depressões elas vêm, né, como consequência desse vazio existencial. Não é a única causa, porque existem outros tipos de depressão. Mas essa que vem da crise do sentido, né, do vazio existencial. Porque vamos pensar o que é você viver tendo todas as suas questões materiais resolvidas, né, tendo uma família bem constituída e mesmo assim estar completamente deprimido. Isso não é eu não me deparo com isso poucas vezes, pelo contrário, né? Muitas e muitas pessoas que eu atendo trazem essa marca, que tem algo que falta, não sabe o que é que está acontecendo consigo, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, e porque grande parte da vida da gente, a gente passa nessa luta, nessa busca pelas nossas conquistas materiais, né? E me parece que depois que essas questões estão resolvidas, é que as angústias emergem, né? Que a gente vê que muitas vezes lutou por coisas supérfluas, né? Empenhamos tanta energia, tanto esforço em projetos que muitas vezes vão nos mostrar de que eram completamente vazios. Então, essa sociedade vive essa crise de sentido, não é? Vive uma solidão imensa, assim, é impressionante, que é uma solidão, mas ao mesmo tempo é um pânico de ficar só. Né? Olha como como é um contrassenso. A gente percebe quantas de pessoas que
que desenvolver essa síndrome do pânico, que é um medo, né, generalizado, e ao mesmo tempo não conseguem ficar só consigo mesmo, né, não consegue lidar com a própria solidão, porque a gente precisa também saber lidar com a solidão, porque somos todos solitários, né? Por mais que estejamos rodeados de pessoas, ou mesmo nas nossas casas, ou no nosso trabalho, nós temos esse sentimento de solidão, e ele às vezes se torna patológico, né? Por quê? Por uma dificuldade de lidar com ele, ou de senti-lo, apesar de não ter nenhuma ação que justifique, né? Então, essas emoções adoecidas, né? Essas emoções como a solidão, o vazio existencial, o medo, a angústia, a depressão, eles são frutos de quê? O que vocês acham? Falta de valores. Crise de valores, nós estamos vivendo. O que mais? A perda de um ente querido. Isso. Mas onde é que isso começa? Onde é que tudo começa, gente? Hã? Mais ou menos. Sim. Quando algo, vamos pensar assim, quando algo se reflete no meu corpo, ele antes estava onde? Estava na mente. Pensamento, na mente. Né? Então, quando a gente fala de enfermidades da alma, nós estamos falando dessas enfermidades que são próprias dos nossos pensamentos adoecidos, né? Daquilo que nós abrigamos dentro de nós. É muito difícil uma pessoa que traz depressão não ser uma pessoa que tem pensamentos negativos. É tomada uma pessoa que apresenta um sintoma de depressão, né? A doença em si, ela é tomada por pensamentos negativos. Ela não consegue ser uma pessoa otimista, né? E como tudo que ocorre, tudo aquilo todas as realizações nossas, elas antes acontecem no nosso pensamento, não é isso? Se eu vou construir uma casa, né, eu penso primeiro como é que eu quero aquela casa, né, e aí aquele profissional, a gente mesmo, coloca aquele ali num projeto. Se uma pessoa vai planejar um crime, onde é que começa? Tudo começa no pensamento, como diz André Luiz, né? Então, assim, as enfermidades da alma, segundo os autores pesquisados, né, eles dizem que elas começam no pensamento. E essas enfermidades, elas também podem ser assinaladas com essas outras emoções, né, que têm como causa essas emoções, essas anteriores e essas aqui que eu estou trazendo agora. Olha essa emoção aqui, o egoísmo, emoções negativas. Nós estamos falando de emoções negativas, que são emoções que nos adoecem. Então, o egoísmo, a ambição, a prepotência, o orgulho, a soberba, o ódio, o ciúme, ressentimento e dinamia de caráter. Onde é que nós, né? Quem de nós não está ali lutando com essas emoções, né? Espero que estejamos lutando contra essas emoções, né? Porque se nós estivermos lutando, já estamos fazendo muito, porque elas são presentes ainda em nós em virtude do nosso nível evolutivo. Nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Somos espíritos ainda inferiores e trazemos ainda essas emoções. Mas o que vai mostrar que nós estamos evoluindo, melhorando, é o quê? A luta para nos libertarmos. Como é que o Kardec pergunta aos espíritos, não é? Como é que se conhece um verdadeiro espírita? Aquele pensamento. Né? Pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Então eu espero que nós estejamos, né, nessa esfera do esforço, né? Eu com esforço, olha, eu faço um exercício, eu vim para cá, um trânsito, as pessoas passando em frente, eu digo, meu Deus, eu já estava, sabe, aquela coisa de repente você quer estourar, emite um pensamento, eu digo, meu Deus,
vou fazer uma palestra, falar do pensamento, me ajuda a ser coerente com aquilo que eu vou dizer, não é? Me ajuda a ser coerente com aquilo que eu vou falar, porque não é que eu seja tudo isso de bondade, mas o esforço, isso é que é levado em consideração. O quanto nós estamos nos esforçando para nos libertarmos dessas emoções que nos adoecem completamente. A humanidade, a sociedade está adoecida. Quanto ódio nós estamos agora presenciando? Quanto ódio? Não é? Vivemos uma onda onde as pessoas, em momentos de polarização. Então, assim, é um ódio, não é? Um ódio que você pode ver. Eu não frequento, assim, não faço parte de rede social, né? Não tenho, assim. Mas, todo mundo, né? Tem um filho que tem, né? Então, eu fico vendo, assim, esse ambiente das redes sociais, né? A Joana de Ângela, ela se reporta a isso como sendo um ambiente onde as pessoas estão destilando muito ódio, muita raiva, onde as pessoas se sentem libertas para falar tudo o que tem vontade, para destilar esse ódio. Gente, aquilo ali é um mundo virtual, mas é um mundo que se feito por pessoas, não é? Então, a gente precisa hoje estar muito vigilante, tanto no nosso meio, né, familiar, meio profissional, né, e agora nesses ambientes de rede, onde as pessoas, né, expõem assim, as suas ideias, brigam porque acham que cada um acha que está certo naquilo que fala. Então, esses sentimentos mórbidos, eles emitem contínuas ondas de malquerança, de presunção, de falso poder, que eles desarticulam as memórias da célula. Olha, gente, que coisa aqui. Isso aqui é uma informação valiosa trazida por André Luiz, que disse: as correntes, né, mentais mórbidas emitem contínuas ondas de malquerança, de presunção, de falso poder, que desarticulam as memórias das células. Olha aqui, as nossas células, o nosso corpo, ele adoece em função dos pensamentos que nós emitimos. E aí, vou falar já de um autor, que é esse Augusto Victor, que aí ele é um biólogo, não tem nada de espírita, acho que ele só deve ser espiritualista, onde ele mostra através de experiências, né, que as nossas células que desarticulam a nossa memória celular são os nossos pensamentos. Onde ele quer dizer aqui que inúmeras patologias que nós desenvolvemos, elas são frutos dos pensamentos negativos que nós abrigamos. Ondas, né? Memória das células, facultando o surgimento de patologias físicas, então a gente pode adoecer, desenvolver cânceres, doenças degenerativas, que hoje nós estamos vivendo assim uma verdadeira pandemia dessas doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, né? Então, assim, eu tenho recebido pessoas jovens desenvolvendo Parkinson, que é uma doença mais da terceira para frente, né? Jovens com esclerose múltipla. Uma jovem com 24 anos recebeu recentemente com esclerose múltipla, 24 anos, né? Então, assim, há uma verdadeira também uma pandemia dessas doenças. E aí a obra de Joana de Ângela, escrita por Paulo Franco, ela diz que nós vivemos nesse momento essas pandemias dessas doenças degenerativas, cânceres que se formam em nosso corpo em função das ondas mentais, dos pensamentos negativos que nós emitimos, né, para o outro, para nós mesmos, quando nós não conseguimos resolver questões que são difíceis e quando a gente também não se esforça para resolver essas questões, aí nós estamos gerando doenças no nosso organismo físico, emocionais, né, e psíquicas necessitadas de reharmonização. Olha como é interessante. Ele estava falando assim no AE, né, no atendimento espiritual, o quanto nós precisamos dessa reharmonização espiritual através do estudo do Evangelho. Eu sou psicóloga, estudo inúmeras teorias,
mas a teoria, a prática, porque não é verdade, evangélica, ela é altamente saudável, né? Onde quando a gente se desarticula através do ódio, da raiva, do rancor, o que é que vai nos ajudar a nos reharmonizarmos se não for o nosso encontro com os ensinamentos de Jesus? Esse evangelho que nos ensina a amar o outro como a si mesmo, que nos ensina a paciência. O nosso evangelho tem esse capítulo da paciência, a caridade moral, como ele acabou de ler aqui no começo, a caridade moral, né? É onde que nós encontramos essa reharmonização. O evangelho de Jesus é um manancial de onde nós podemos nos reencontrarmos conosco mesmo através dessa reharmonização. Então, esse autor que eu acabei de falar para vocês, ele vem corroborar o que o André Luiz diz, né? Que ele diz que a energia dos pensamentos podem ativar ou inibir as proteínas de funcionamento do nosso corpo. Esse autor, esse biólogo chamado Bruce Lipton, ele é o autor, não sei se vocês conhecem, da chamada epigenética. Né? A epigenética é aquilo que está acima da genética, que ele vem defender a tese de que nós não estamos determinados pela nossa genética, de que existe, né, algo acima da nossa genética, que é a epigenética, que seria o quê? Eu posso trazer geneticamente, né, no meu código genético, doenças herdadas dos meus pais, não é? Dos meus avós, mas que não necessariamente eu não... Pode se ativar, né? Exatamente. Pode ou não ativar. Pode ou não ativar. E que a ação dos nossos pensamentos são profundamente importantes na ativação dessa memória celular. Que nós, né, e ele fez algumas experiências, retirou o núcleo da célula, colocou a célula num ambiente hostil e a célula adoeceu, retirou aquela célula do ambiente hostil, colocou num ambiente saudável, aquela célula se recuperou, querendo dizer ele que o ambiente é muito importante e que esse ambiente interno nosso é mais importante ainda para a nossa saúde física e espiritual. Esse livro que fala dessa experiência do Bruce Lipton, chama-se A Biologia da Crença. Inclusive, existem inúmeras palestras de médicos espíritas. Quem quiser se aprofundar, ver com mais detalhes, que é um livro um tanto extenso, pode procurar no YouTube, que tem várias palestras de médicos espíritas falando sobre a biologia da crença, fazendo uma relação com a obra do André Luiz. Aquilo que André Luiz pensou lá atrás, esse autor, com essa teoria, ele está provando que o que André Luiz já trazia para nós. Falando de impulsos mentais, o André Luiz falava demais, os impulsos mentais, as ondas mentais, né, desarticulam as células. E esse autor, ele vem agora provar aquilo que o André Luiz deixou para nós. Né? Traz na sua obra, que são 13 obras de arquitetura, né, do André Luiz. Então a gente vai encontrar uma parte científica muito forte. E diz o Haroldo Dutra que a obra do André Luiz, ela foi feita ainda para 200 anos na frente. Que ainda nós desenvolvemos um mínimo de conhecimento em relação a essa obra. Ela tem muito ainda para nos ensinar. Muito pouco, não é? Eu não sei se vocês conhecem um livro chamado A Vida no Mundo Espiritual. É um livro que resume todas as obras do André Luiz, com exceção do Mecanismo da Mediunidade, que é um livro que nos ensina a estudar o André Luiz. A Vida no Mundo Espiritual. É uma obra fantástica, um trabalho assim que a Federação, algum pessoal da Federação realizou, aonde eles colocam personagem por personagem, ele faz um resumo de cada capítulo dos livros, é um compêndio para a gente estudar as obras do André Luiz. Dessa autora, né? Maravilhoso esse livro. Então, a energia dos pensamentos podem ativar ou inibir as proteínas do funcionamento do nosso corpo. Isso aqui que eu estou colocando, isso aqui é fruto de experiência de laboratório.
feita por esse biólogo chamado Bruce Lipton, professor de universidade dos Estados Unidos. Então ele disse que aí eu fiz comparação, a palavra para mim sai, uma comparação com uma colocação do André Luiz no livro Mundo Maior, que é a consciência celular, fazendo um paralelo com Bruce Lipton, que é a consciência celular que controla os mecanismos da vida. Olha, consciência celular. Essa consciência celular, ela é regida pelos nossos pensamentos. Né? Hoje, as enfermidades da alma, elas estão ligadas diretamente a como nós pensamos, as crenças que nós abrigamos. Né? Dizem os autores na psicologia que nós adquirimos algumas crenças até os 7 anos de idade. E que essas crenças, essas crenças, elas nos acompanham e fazem com que nós façamos escolhas, direcionemos as nossas vidas a partir daquilo que nós acreditamos. Mas uma crença, ela não é necessariamente uma realidade. Ela não é necessariamente uma realidade. Nós trazemos, né, da nossa educação, muitas crenças que não condizem com a nossa realidade e que é preciso que nós façamos um trabalho enorme para nos desfazermos dessa crença. Tem um autor que diz que não é a pessoa que possui a crença, é a crença que possui a pessoa. Não é a mente que possui a crença, é a crença que possui a mente. Então, assim, a crença é uma coisa tão forte, não é? Tão forte que ela gera em nós pensamentos que podem nos adoecer, desarticular essa memória celular. Então nós temos que ter cuidado. Hoje a mensagem é cuidado com os nossos pensamentos. Né? Diz a Joana de Ângeles, né, ela diz, com base em estudos de neurocientistas, que a nossa mente, o nosso cérebro, ele funciona por seleção. E que nós somos capazes de selecionar pensamentos. Então, nós, muitas vezes, quando um pensamento obsessivo toma conta de nós, eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, vive uma realidade né, de uma obsessão ou de um pensamento obsessivo que toma conta da pessoa. Nós temos como lutar contra esse pensamento obsessivo, não é? Porque nós temos a capacidade de selecionar os nossos pensamentos. Eu gosto muito de uma técnica onde, quando a gente está com um pensamento muito fixo, uma coisa negativa, uma coisa positiva está ótimo, maravilha, é esse o objetivo, é ter pensamento fixo em coisas positivas. Mas quando a gente está com pensamentos fixos em sentimentos negativos, que a gente possa usar um mantra, né, positivo para se contrapor àquele pensamento. Porque a nossa mente é capaz de ser reprogramada. Né? Tem aquele grande estudioso, que é o Daniel Goleman, autor da inteligência emocional, que com estudos também de neurocientistas, vem mostrando que a nossa mente é capaz de ser reprogramada. E que nós podemos reprogramar essa mente a partir dos pensamentos que nós abrigamos. Né? Das crenças que nós vamos desfazendo em nós, daquelas crenças negativas. Quantas pessoas não trazem uma crença que diz: eu sou incapaz, eu não sou capaz de realizar algo, eu sou burro, eu tenho uma estima baixa, porque alguém ouviu de um professor ali aquela frase: você é burro, né? Porque isso é verdade. Tem pacientes que dizem para mim: olha, o coordenador da minha escola chegou um dia e disse para a nossa turma, era uma turma muito bagunceira, e aí ele disse assim: vocês não vão ser nada. Né? Não sei aonde ele aprendeu essa pedagogia, mas isso eu escutei de um paciente meu. E ele disse que aquilo ali ficou reverberando na mente dele como uma crença: vocês não vão ser nada. Né? E ele disse que lutou muito. Ele falou que eles não iam ser nada profissionalmente, porque era uma turma bagunceira, porque não ia estudar. Né? Ele disse que ele foi tomado por isso e precisou empreender uma luta muito grande para ele desfazer aquela voz que ficava ali ressoando no ouvido dele, como: eu não vou ser nada, né? Nós não vamos ser nada, nossa turma não vai ser nada. Ele resolveu se contrapor àquela sentença e se tornou um juiz, muito bem sucedido, por sinal. Né?
Então, quantas crenças nós abrigamos a partir de situações que nós vivenciamos na nossa infância, de pessoas que atravessaram a nossa vida e que passaram por ali, às vezes, desastradamente. E aí nós internalizamos aquilo que essas pessoas nos ensinaram e aí saímos ao longo da nossa vida completamente desacreditados da nossa capacidade, do nosso potencial, do poder que cada um de nós abriga. Então, e isso tudo está no pensamento, fica lá. A voz é escutada pelo pensamento, então a gente precisa ter muito, muito cuidado, nós, os educadores, os pais, os avós. Eu já sou na fase de ser vovó. Então, assim, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente passa para uma criança, porque a criança, até os 5, 7 anos de idade, ela é uma esponjinha, tá? Tudo ela está internalizando, tudo, né? E muito do que ela vai ser, tem autores que acham que a criança está determinada aí, as experiências que foram vividas aí determinam o que ela vai ser como ser humano. Eu não compactuo dessa teoria. Eu acredito que nós estamos sempre realizando, mudando. Nós somos um eterno vir a ser, né? Mas tem autores que acham que essa fase ela é tão drástica, tão impactante, que nós passamos o resto da vida determinados pelas experiências que tivemos até essa idade, né? Outros autores já não pensam assim. Eu também não penso assim. Então, continuando aqui no nosso tema, os autores dizem aqui, André Luiz diz, que os distúrbios que se transformam em doenças que, para serem retificadas, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro de onde se originaram. Aí, nosso velho karma, não é? Nossa velha necessidade de reparação. Né? Porque depois que a gente nós cometemos os atos, depois que eles se concretizam de forma não saudável, aí a gente tem que fazer o caminho de volta, né? O caminho de volta é experimentar em si aquilo que nós fizemos o outro sentir. Tem gente que não gosta disso, né? Dessa realidade. Mas é uma pedagogia tão fantástica, porque a gente só aprende passando por aquilo, não é não? Por isso aquela coisa, não façais o próximo aquilo que não queres que faça contigo. Por quê? Porque se eu fizer com o próximo algo que eu prejudique, eu vou ter que passar por isso. E eu vou ter que passar através do sofrimento. Eu vou ter que fazer o caminho de volta. E muitas vezes o caminho de volta é uma doença, né? Doenças, tem pessoas que já nascem com doenças crônicas, que desenvolvem mais adiante, porque essa doença vai trazer, fazer a pessoa o caminho de volta. Inclusive tem até um livro chamado A Doença como Caminho, né? Aqui não é uma apologia à doença nem ao sofrimento, mas é uma realidade. Se a gente não quer passar por essa realidade, não vamos fazer ao outro aquilo que não queríamos que fizesse conosco. Não tem perigo da gente passar por essa realidade de ter que reparar, de trazer uma programação ou um karma, como queira. Porque se a gente fez, teremos que reparar. Gostemos ou não gostemos. Nós precisamos dessa experiência de renovação. E é vivenciando aquilo que nós fizemos o outro passar. Então, o reequilíbrio, tem que vir lá do ponto de onde se originou. Vamos fazer aqui, rebobinar a fita, e vamos começar de lá da onde eu desarticulei a situação. E aí, começamos a reparação, infelizmente, pelo sofrimento. Então, vamos falar agora dessas duas emoções que nos permeiam a humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. É impressionante essa coisa do orgulho e do egoísmo, porque muitas pessoas, muitos de nós, têm dificuldade de aceitar essas características em si próprio. Eu, às vezes, tenho pessoas que eu atendo durante um ano e você está vendo ali, a pessoa é um poço de prepotência, é um poço de arrogância, é um poço de orgulho, está morta de doente fisicamente, doente psiquicamente, e não se vê como uma pessoa orgulhosa, prepotente, não se vê. Não dá o braço a torcer. Não dá o braço a torcer, é o orgulho do orgulho. Não é?
É impressionante. Eu vejo assim que a gente no trabalho clínico tem que ter muita paciência. Não pode chegar o paciente e ficar colocando que ele é isso e aquilo, ele precisa descobrir. E tem alguns que só descobrem depois de muito tempo, não é? Vejo pacientes com sofrimentos, doenças orgânicas, e são altamente prepotentes, altamente arrogantes. Eu não me vejo desse jeito, né? Porque também a gente é muito fácil ver no outro, né? O que é importante, que a gente precisa fazer autoanálise. A gente precisa enxergar essa característica em nós mesmos. Nós precisamos nos desvestir da nossa hipocrisia, porque nós todos somos hipócritas. E reconhecermos onde é que está o nosso orgulho, onde é que está o nosso egoísmo. Nosso Evangelho diz que o egoísmo é a chaga que corrói a humanidade. Temos lá alguns itens que é orgulho, egoísmo, não é? Os Espíritos acharam tão importante que desenvolveram através de tópicos, né? Então, precisamos ter cuidado com o orgulho e com o egoísmo, porque eles geram consciência de culpa. Consciência de culpa. Olha, a culpa é uma emoção profundamente adoecedora. A culpa é uma emoção que ela gera cânceres. A culpa é uma emoção muito presente nos processos depressivos. Então, se nós não fizermos essa autoanálise, não detectarmos em nós mesmos essas emoções, o que vai acontecer? Vamos gerar uma consciência de culpa interferindo na constituição orgânica. Olha aí, a consciência de culpa interferindo na constituição orgânica. Nós já estamos desarticulando as nossas células e dando cursos a etiopatigenias detectadas pelos cientistas nas suas novas investigações. Quem fala aqui é o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, onde ele faz uma análise, né, da origem, da etiologia das doenças mentais e vai encontrar essas emoções adoecidas nos nossos irmãos. E tem uma outra questão, porque nós estamos falando aqui até agora, né, de terra entre nós encarnados, mas nós sabemos que esses pensamentos, eles são pensamentos que vão atrair mentes que pensam igual, não é isso? A vibração que eu estou emitindo, ela emite uma onda que vai até um determinado, né, mente e que se atrai com a minha mente. Então, sintonia mental, não é? É aqueles pensamentos de ódio, de ressentimento, de medo, de angústia. Quando nós começamos a abrigar em nós mesmos esses pensamentos, nós começamos a atrair espíritos que estão no mesmo nível de vibração, na mesma sintonia. E é o que chama do vampirismo. É oriundo da relação doentia entre os espíritos encarnados. O que sustenta uma relação doentia entre um espírito e um encarnado? O que sustenta? A sintonia. Né? Porque se eu elevo, né, a minha onda mental, se eu elevo a minha sintonia, eu vou começar a sintonizar com espíritos, né, que estão naquele mesmo nível de vibração. Mas à medida que eu vou baixando de nível, eu vou atraindo aqueles, né? E uma pessoa que está doente, tem uma doença mental, ela não está sozinha. Quantas vezes eu vou no consultório, olho o paciente, eu vejo assim, ali, percebo ali como o paciente está obsessivo. Aquele olhar do paciente, às vezes, quer me fulminar. Quando a gente começa a procurar fazer ali, né, uma interlocução, uma intervenção no sentido de uma revisão de pensamentos e tudo, a gente sente, não é em todo paciente não, mas em muitos pacientes, a gente sente, né, quem tem uma certa sensibilidade, percebe que ali tem uma obsessão. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a porta de entrada da obsessão é pelo pensamento. Não é um obsessor, um desencarnado se liga a nós pelo pensamento. Então, é por isso que esse cuidado precisa, é por isso que a gente precisa barrar esses pensamentos logo no começo. Porque os pensamentos, nós ainda não estamos nesse nível de pensarmos como anjos. Eles vêm,
e vem com força, muitas vezes com raiva, com ódio, mas chega até aqui, eu digo, meu Deus, o que é que eu estou pensando? Meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Me ajude, eu preciso sair desse nível de vibração. E aí, a gente vai ali fazendo uma mudança de sintonia. Eu gosto muito quando eu começo a perceber que essa vibração está sintonizando com mentes assim, adoecidas. Eu gosto de cantar o hino mentalmente do Dr. Bezerra de Menezes, quanta luz, uma prece, né? E vem o passe, vem a água purificada, o que é que a casa pode oferecer, né? O atendimento espiritual, a prece, a água purificada, o passe. A casa espírita tem muito a oferecer para as doenças psíquicas e orgânicas, né? Então, o vampirismo, que é oriundo da relação doentia entre os espíritos desencarnados, enumerando as diversas enfermidades do corpo físico, seus agentes microbianos e as patogenias da alma originadas olha aí, cólera, intemperança, desvarios sexuais, né? Quanto a gente precisa vigiar, quanto nós vivemos numa sociedade sexualizada, numa sociedade erótica, onde as pessoas consomem umas às outras, se descartam, onde o prazer é o grande lema, o grande objetivo. Vamos ser felizes hoje. Quem não é feliz tem que ter vergonha. Hoje as pessoas que têm um problema têm que ter vergonha, porque todo mundo tem a obrigação de ser feliz. Todo mundo tem a obrigação de ser bonito, jovem, né, de aparentar bem. Se for feliz, se tiver um problema, porque é uma vergonha. Quem é que vai mostrar no seu Instagram que você está com ódio, com raiva, que você está passando por um problema? Quem é que vai mostrar? O que eu vejo, eu não tenho, mas eu vejo, né, eu peço meus meninos, às vezes sou curiosa, me mostra aqui uma coisa. As pessoas só colocam coisas bacanas. Alegria. É igual meu paciente que diz assim, doutora, quando eu chego segunda-feira, eu passo o final de semana toda, minha depressão pior ainda quando chega sábado, domingo, aí quando eu vejo ali, que eu abro o Facebook, eu vejo todo mundo feliz, o pessoal bebendo, o pessoal alegre. E eu sou infeliz. Já foi bem que as pessoas, elas vão no Facebook e ficam sentidas porque às vezes... Sim, já existe trabalhos que pesquisaram isso, que essa felicidade, né, a ditadura da felicidade. Minha gente, como é que pode existir a ditadura da felicidade num mundo de provas e expiações? Isso não é uma fantasia? Não é? Que mundo é o nosso? De provas e expiações. Um mundo que caminha, né, que está em fase de transição para um mundo de regeneração. Mas o que é que ele é? Né? Então, aqui a felicidade é muito relativa. O nosso evangelho nos ensina. Qual é a felicidade possível, não é? Eu gosto muito de um termo que chama-se de qualidade de vida interior. Né? O que a gente pode conseguir de felicidade é uma boa qualidade de vida interior. Não é? O que indica uma boa qualidade de vida interior é essa luta para nos sobrepormos aos nossos defeitos, às nossas dificuldades. Não é? Isso é qualidade de vida interior. Mas nós vamos, pelo nível que ainda abrigamos, nós vamos lidar com essas emoções por muito tempo, até que a gente saia, não é, desse nível que nós nos encontramos. Então, essa ditadura da felicidade, ela é uma fantasia e é abrigada por uma geração inteira. E nós nunca vimos tantos suicídios como nós estamos vendo agora. Inclusive, essa semana eu vi uma estatística que o Ceará está aí nos primeiros lugares de suicídio entre jovens, não é? Porque muita gente não acompanha essa felicidade toda, tem um ego frágil, aí diz assim, olha, só eu sou infeliz, aquela outra pessoa é feliz, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Cada um sabe de si e Deus sabe de nós todos. Então a gente acha que o outro está feliz, está muito, não sabe o que é que o outro está passando. Então, essa busca por essa felicidade, ela tem trazido muitos adoecimentos, né? E voltando aqui para o slide, nós temos que ter muito cuidado hoje com essa questão dos desvarios sexuais, porque nós vivemos um tempo, né, muito complicado nessa área. Hoje as pessoas somente se consomem umas às outras, não criam vínculos, só querem ter as experiências. E isso, gente, é energia. Energia aí. Você está fazendo troca de energia. Que tipo de energia você está trocando, aí cada um é que escolhe, né?
e outras viciações alimentadas pela alma conturbada. Então, seguindo aqui o nosso roteiro, eu queria, né, a gente localizar dentro do corpo doutrinário, né, aonde é que nós podemos localizar esse tema de hoje no Livro dos Espíritos. E a questão 903, né, onde Kardec pergunta ao Espírito, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Só meio para a gente reforçar o que nós estamos falando aqui sobre o orgulho e o egoísmo. Ele diz, os Espíritos dizem a Kardec, já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo, por mais que luteis contra eles. Não conseguireis extirpá-los enquanto não atacares o mal pela raiz, enquanto não houver destruído a causa. Os espíritos são bem afetivos, né, bem assertivos na resposta que dão sobre qual caminho que nós temos para nos libertar do egoísmo. É força total, é muita vontade, é muito empenho. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro A Loucura sobre o Novo Prisma, que foi o único livro que ele escreveu quando encarnado, com o pseudônimo Marx, ele pesquisava, olhava para pessoas, né, que tinham problemas de esquizofrenia, das psicoses, e ali, se você fizer um exame, um PET scan, não tem nada no cérebro, não aparece nenhuma lesão cerebral. E aí o Dr. Bezerra de Menezes, ele percebia que a maioria daquelas pessoas que estavam doentes, elas tinham doenças da alma, mas não, essas doenças não se refletem, não aparecem no exame. Né? Como até hoje, uma esquizofrenia não aparece no exame. A não ser que os exames já estão evoluídos, tem uma luz que brilha mais, que a pessoa tem assim, mas a gente ainda não chegou ainda nesse ponto de dizer, a esquizofrenia, ela é uma doença que está localizada em tal local do cérebro. A gente sabe que pancadas, traumas, doenças sexualmente transmissíveis como a CIS podem causar, né, a esquizofrenia, doenças mentais. Mas a maioria dos doentes que desenvolvem essa doença, eles não têm nenhuma lesão no cérebro. E aí, o Dr. Bezerra de Menezes conclui que a alma é que possui no homem a faculdade de pensar, tendo por suas relações com o corpo, enquanto lhe estiver presa a necessidade do cérebro, para transmitir o dom de a inevitável coação, toda vez que o instrumento não estiver em boas condições. O Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro, ele chega à conclusão que inúmeros pacientes, aliás, ele dizia, os que ele observou, 95%, traziam problemas mentais, mas que eram adoecimentos da alma, né? E eram esquizofrenias, eram diversas psicoses. Então, André Luiz vem nos trazer aqui, né, essa advertência, através desse texto aqui, que diz que dos 4 cantos da terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos circos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Todo dia desencarnam milhões de pessoas, assim como nascem. Mas nós desencarnamos com a bagagem que nós amealhamos aqui. Que bagagem vou levar? Não é? Porque diz que a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Então, nós precisamos refletir, não é, no nosso mundo interior. Qual o nosso nível mental, o que é que nós estamos pensando, que pensamentos nós estamos emitindo, o que é que nós estamos fazendo conosco. Porque se eu estou fazendo com o outro, eu estou fazendo comigo. O que é que eu estou fazendo comigo? Não é? O que é que eu estou amealhando para levar daqui quando eu me for? Porque os meus bens, nenhum irão comigo. Nada irá de bens materiais. Mas, né, aquilo que eu tiver construído internamente, ou através do serviço, né, da caridade, isso sim, isso vai ser o passaporte que nós vamos precisar para chegar lá no mundo espiritual. E cada um de nós precisa se apressar para isso, porque a morte, ela não sabemos em que momento ela vai chegar, né? É a coisa mais certa que nós temos, é a única realidade
né? Nós nascemos com essa única certeza, mas nós negamos essa realidade, não queremos falar sobre isso, né? Inclusive, a única casa espírita que estuda esse tema morte, que eu conheço, que fui convidada até para falar sobre isso, tem um grupo estudando sobre a morte, lá na Casa do Caminho, né? Porque nós espíritas precisamos estudar, né? Sobre morte, todo mundo vamos morrer. Nós não recebemos os espíritos que estão mortos, são esses que se comunicam na Casa Espírita. Por que ninguém quer falar sobre morte? Porque ninguém quer lidar com a própria finitude. Porque a partir do momento que a gente vai se conscientizando dessa finitude, não é para a gente se definir, é para a gente viver cada vez melhor, é para a gente viver com mais amor, com mais responsabilidade, né, com mais alegria, sabendo que nós estamos aqui para cumprir uma programação. E quanto melhor essa programação for cumprida, melhor será a nossa partida. Né? Então vamos pensar nisso. Eu vi um adulto que fez uma coisa que me chamou muita atenção. Ele fez o funeral dele antes de morrer. Sentou com todo mundo, com os familiares. Ó, pessoal, eu vou morrer. Vamos fazer uma festa aqui. É assim que ele quer, né? Fez o funeral dele. Eu acho que ele está fazendo um exercício de internalizar a própria finitude. Já. Ele está fazendo um exercício para aceitar, né? Aceitar a finitude, porque não é simples para nós. Mas é um tabu que vai ser quebrado nesse século, assim como o sexo foi quebrado no século passado. O tabu da morte vai ser quebrado nesse século. Nós vamos falar sobre morte, nós vamos estudar, nós vamos tratar esse tema com muita naturalidade. Será que o tabu quebrado até o final do século XXI, né? Terminou? Não, já terminei. Sim, terminou. Cada criatura, transformada da Ruanda. Já falei isso aqui? Para perguntas? Não, terminou. Olha, cada criatura transportará essa Ruanda da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz e o trabalho edificante são características imutáveis da vida em toda parte. Então a receita nós temos, né? Agora, colocá-la em prática será sempre a nossa luta, o nosso esforço, a nossa vontade, esse motor que move todas as coisas. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma com a elucidação desse tema e que tenha trazido para vocês essa vontade de refletir, de pensar, de estudar, de se aprofundar, que é esse o objetivo dessas explanações, tanto para mim como para vocês. Então, muito obrigada pela atenção e boa noite. E terminei no tempo.